Cadê a Esse coisa? foi esse valor mesmo do fundo. Mas eu não achei. Cacá, eu não achei menos. Ah, é essa mesmo. Menos do que esse valor, tá? Hoje foi Oi, outro João. pessoal lá, amanhã o Cris Macleiton vai, tudo 1.200. Tô te ouvindo. Agora entra no Insta pra me te aceitar, que já tem gente entrando. O gesso ficou em... Isso, João. R$ 1.000. Isso. A parede de bolsegueiro da manhã vai ficar R$ 600. Cobrando 1.000. Teu. Cadê o João? Conectando. Isso. Ele vai ficar deitado. E agora? Como é que ele ficou preso aqui? Deu certo? Deu. Que ótimo. Estou só prendendo a meleca de um celular aqui. Tá ótimo. Aí nós estamos pedindo ajuda aos universitários, né? Sim, aqui em casa só falta o resto da família vir para cá, porque o resto tá tudo... Pronto, já deu certo agora. Que bom, que bom. Deu certo? Deu. Excelente. Imagem excelente, o som tá excelente. Que bom. E aí, boa tarde para todo mundo, né? Hoje nós vamos conversar com o professor João. O professor João, todo mundo conhece no universo como criatura, né, João? Em alguns momentos, criaturinha, dependendo da intimidade. Sim, com certeza, então, com certeza. João, toda live, eu estou começando com uma poesia. E com você não podia ser diferente, né? Que ótimo. Eu escolhi uma que você gosta muito. Você, inclusive, já trouxe ela para os nossos cursos na UFA. A caneta e a enxada, lembra dela? Oh, aí você vai matar o velho desse jeito, viu? Então, sem chorar, hein, João? Não, por enquanto não. Então tá, olha, João, certa vez uma caneta foi passear lá no sertão. Encontrou-se com uma enxada fazendo a plantação. A enxada, muito humilde, foi lhe fazer saudação. Mas a caneta soberba não quis pegar sua mão. E ainda por desaforo lhe passou uma repressão. Disse a caneta para a enxada: não vem para perto de mim, não. Você está suja de terra suja do chão. Sabe com quem está falando? Veja sua posição. E não se esqueça a distância da nossa separação. Essa é uma poesia que é uma música, né, João? Do Lourenço e do Dorival, eles cantam. E você gosta muito. Como hoje a gente falou de conversar um pouco sobre amorosidade na profissão docente, essa música revela muito a sua identidade. Com certeza, com certeza. E aí a Entendeu? gente podia começar a falando por que você se identifica tanto com essa enxada e essa caneta, né? Bom, primeiro boa noite para você, que eu tenho o maior carinho, e também para quem está aqui já entrou. Espero que as pessoas entendam que esse momento aí no intervalo que a gente vai conversar, primeiro pela temática. Eu fiquei muito contente quando você propôs essa questão da amorosidade, o amor pela profissão, a questão das identidades. Bom, por que essa letra dessa música? Primeiro que eu venho lá da zona rural do estado de São Paulo, então eu tive até por volta de 15, 16 anos uma vivência na zona rural muito significativa. Tinha pouco contato com a cidade, só em alguns momentos quando eu fui fazer o meu ensino médio e depois quando eu venho para Uberlândia em 1979. Mas até 1977, a minha vivência com a questão do campo, com a lida do dia a dia foi muito intensa. E eu sempre fiquei indagando um pouco essa relação de quem estuda, quem não estuda, vivendo com pessoas, inclusive parte da minha família
com pouca escolaridade, mas assim, sabendo da importância que a enxada tem e tinha, e também da questão da caneta. Então eu carrego por um bom tempo, e se não até hoje, essa mensagem que essa letra dessa música, a caneta enxada, traz aí, que no final vai falar, tem uma palavra muito bonita que é a questão da educação. E aí, obviamente, que a educação de diferentes perspectivas. No meu caso, em que eu vou fazer alguns anos dentro da sala de aula, passo por um processo de formação inicial, que não tinha muita clareza do que é ser e estar professor, e eu fui entender isso, talvez, lá depois dos anos 86, por aí afora, quando eu tenho a oportunidade de estar literalmente em sala de aula. E aí, a gente começa a ver, dentro da formação que eu tive, acadêmica, que foi a geografia, que me capacitou para estar em sala de aula no ensino de geografia. Mas, ao mesmo tempo, tá dando eco. Não sei se é o meu, se é de alguma coisa. Será que é meu? Então, o que acontece? Então, isso tudo mostrou que a minha formação acadêmica, ela deu conta, ou melhor, eu dei conta de dar conta da sala de aula. Mas eu fui percebendo que o conteúdo era o menos importante em algum momento. Porque tinha outras questões ligadas, vamos dizer assim, entre aspas, à enxada, que precisavam ser desnaturalizados com os estudantes e até com colegas professores lá na rede da educação básica, do ensino fundamental, médio. O cursinho, a parte pré-vestibular, eu nunca percorri, nunca circulei. Então eu não posso falar desse lugar. Outro lugar que eu nunca posso falar com maior intensidade, mas eu tive uma vivência, foi lá no berçário. Mas como eu trabalhei em escola que tinha e ainda tem o berçário, então eu circulei por esse lugar. Então, só que ao mesmo tempo eu fui percebendo que essa formação minha na área específica da geografia, ela estava muito aquém. Porque eu via que tinha o outro lado da moeda, que é essa questão da enxada, que não estava sendo correspondida com os estudantes em sala de aula. Então, eu fiquei pensando ao longo de um tempo, como resolver isso? Eu fui resolver isso num determinado momento, quando eu fiz um curso de psicopedagogia com a Alicia Fernandes, em que ela me desmontou, ela me virou do avesso, em que eu não dei conta em alguns momentos, porque parece que eu perdi a minha linha de formação lá atrás, do ponto de vista de entender a escola. Mas aonde é que eu fui ver a formação inicial e continuada com melhor, vamos dizer, com melhor ênfase, maior qualidade? Quando eu entro na universidade depois de 2010, que eu aproximo, na realidade, vou voltar um pouquinho, 1995, 96, lá no famoso PADCT, quando eu era... Exatamente. A Lúcia Estevinho, tinha outras... Exatamente. Eu estava professor substituto no antigo departamento de geografia, e aí não me lembro, por cargas das circunstâncias, que eu aproximo você lá na pedagogia, que o curso de pedagogia não era ainda a faculdade de educação, aquela coisa toda, mas não me lembro como que nós aproximamos. Mas o que acontece? Nesse período, eu era funcionária da prefeitura ainda, quando nós encontramos no PADCT. A ideia do projeto foi trabalhar prefeitura, estado e universidade. Naquele momento, eu representava a prefeitura de Uberlândia. Não. Então, quem é que da universidade, então, ali era a Lúcia Estevinho? Isso, a Denise da biologia coordenava, a Cláudia da psicologia. Cláudia, exatamente. Era um grupo muito grande. Sim. E a Graça Ceciline da FACED, nós éramos
grupo bem grande que trabalhou nesse projeto. Exatamente. E aí, eu representava a prefeitura naquele momento. Então, sim, 95 e 96. E nesse momento, imagina, eu mal tinha uma formação acadêmica, vamos dizer assim, consolidada, principalmente no ensino superior, em termos de graduação, e nós fomos ministrar esse curso. Aí o que acontece? Neste momento, nós tivemos a oportunidade de trabalhar, de pensar muito essa questão do com e não o para. E aí nós percebemos que a gente precisava, alguém está falando aqui, colocar o celular no mudo, que diminui o eco. O meu tá no mudo. Como é que eu coloco no mudo? Eu tenho que pensar nisso, até nisso esse povo fica dando palpite na vida da gente, põe no mudo. Viu, né? O Clailton, você viu, né? Você lembra então, mas como é que... do Clailton, da rede? Sim, sim. Como é que eu coloco o celular no mudo? Tá perguntando. Não sei. É abaixar o volume. Ah, baixar o volume? Então tá, pronto. Isso é moleza pro gato. Melhorou? Bom, eu acho que agora melhora a situação. Vai falando aí. Sim. E aí, Sônia, o que acontece? Eu percebi que a gente tinha a oportunidade de passar por um processo de formação em que era formando pessoas, mas eu também sendo formado. Então, isso para mim foi uma marca muito grande lá naquela época. Depois, aí eu segui a minha carreira sem muita... engraçado, ele não quer baixar por completo o volume, mas eu dou um jeito. Aí, o que acontece? Lá em outros momentos, depois, seguindo a minha carreira em sala de aula, tá me escutando? Tô. Tá. Seguindo minha carreira em sala de aula, e aí em 2010 eu entro na universidade. E a partir daí, eu tive a oportunidade, literalmente, de vivenciar esse processo de formação com e para, muitas vezes necessário o para, mas em muitas vezes o com ele foi realmente muito forte. Por que eu estou falando isso? Porque nós passamos a vivenciar um processo de formação, desde lá do programa de formação continuada, quanto os cursos de extensão, os cursos de aperfeiçoamento, de especialização lá dentro da FACED, e que eu faço questão de fazer essa menção, porque eu da Escola Técnica de Saúde, vivenciando enquanto formador, e obviamente sendo formado e também coordenador de projetos, lá dentro da FACED, em que, na minha avaliação, foi um certo estranhamento muito mais para mim e um acolhimento muito grande lá de dentro, dos diferentes diretores, o Marcelo, Giovana, você e outras pessoas lá dentro, não vou ficar citando muitos nomes, mas eu assim, peço desculpa de não citar o nome de todos, mas todos eles, hoje o pró-reitor lá de pesquisa, o professor, como é que chama? O professor Carlos Henrique, então todos essas pessoas nos acolheram, no caso, todos eles, enquanto diretores, enquanto professores, nos acolheram lá dentro da FACED. E eu tive a oportunidade de vivenciar o processo de formação de pessoas, mas também sendo formado, porque nós tínhamos que estudar. E aí o que a gente ia estudar? Coisas que, por exemplo, nunca tinha passado na minha cabeça, determinadas teorias, determinados textos, determinados autores, e isso eu faço questão por quê? Aí eu volto lá na caneta e a enxada. Por quê? Porque nesse momento eu considero muito mais sendo a enxada do que a caneta, porque eu tive que ser lapidado em alguns processos conceituais, teóricos, metodológicos, do ponto de vista da formação minha e de outras pessoas. E aí eu quero abrir um link aqui, eu terminei de ler o livro da Djamila, Quem Tem Medo de Feminismo, e é muito interessante que, em um determinado momento, ela fala o seguinte: ela foi convidada pelo orientador dela para participar de uma reunião com uma pesquisadora norte-americana que estava no Brasil, que eu não estou lembrado o nome de qual é.
Só que no dia da reunião, ele não pôde ir. Ele falou para ela, vai. Ela falou assim, que estava morrendo de medo. Mas olha o que, que ela fala. E aí eu vou fazer essa menção disso para falar o que eu vou continuar depois. Ela falou assim, ela se sentiu segura de ir porque ele, enquanto orientador, acreditava no que ela estava fazendo. Por que, que eu estou falando isso? Porque em vários momentos eu assumi coordenações de alguns cursos aqui em Uberlândia, Monte Carmelo e outros lugares, sem, vamos dizer assim, você dizer vai. Foi um processo muito natural de assumir isso e em momento algum você, enquanto coordenadora geral que era daqueles cursos, colocou em xeque as nossas autonomia e autorias. Isso eu considero muito importante porque lá, quando eu fazia o meu doutorado, o meu ex-orientador, que eu tenho o maior carinho por ele, que é o Samuel, ele falou o seguinte, outra coisa que eu faço menção. Olha, quando a gente está orientando pessoas, tem alguns que a gente tem que colocar no colo. A gente tem que pegar na mão, dar o texto, ensinar, faz isso, escreve isso. Isso foi no dia da minha defesa do doutorado, no dia 8 de março de 2012. Ele comentou o seguinte, olha, o João, eu não precisei ficar tutorando ele, ficar ali chamando a atenção disso, aquilo. Por um lado é bom. Por outro lado, deixa a gente muito à vontade, e aí nesses cursos que eu coordenei, por exemplo, Monte Carmelo, eu ficava muito à vontade. Só que tem um lado bom. A gente vai construindo a nossa autonomia, a nossa autoria, que é o que realmente aconteceu. Por outro lado, de vez em quando é preciso aquele velho ditado de soltar a pipa. Você dá a linha e de repente puxar a linha. Foi o que aconteceu em alguns momentos, por coordenação sua, no sentido de que, de realmente a gente, não é dar satisfação, da gente contar nas nossas reuniões colegiadas como que isso acontece. Aí eu volto de novo fazer menção à letra da música Caneta e Enxada. Por quê? A gente dialogava, não no ponto de vista, quando eu chamo a letra Caneta e Enxada, enquanto divisão social do trabalho. Quer dizer, a caneta mais importante que a enxada. Em todo esse processo de formação minha, principalmente a partir de 95, 96, que eu tenho essas vivências com formação, eu me senti muito à vontade num processo de formação em que algumas coisas que nós tomamos decisão com pessoas que provavelmente estão aqui ouvindo ou estão aí em algum momento, não vou citar nomes, mas assim, essas pessoas sabem quem são elas, da importância delas num processo de formação, desde estudantes de graduação, que depois viraram, vamos chamar assim, professores, cursistas, tutores, por exemplo, dentro do SEAD, esses cursos EAD e vai por aí afora. Isso é muito interessante que aí a letra da música Caneta e Enxada vai nos validar num outro olhar de um processo de formação. Eu estou tentando aqui resgatar na memória, você deve saber, aquela frase, aquela citação que você coloca na defesa da dissertação do mestrado do esposo da Bia. Lá, o primeiro surdo que você orienta, parece que é Fernando Sabino, que é a citação dele. Eu não lembro de cor, era para mim ter pego aqui para citar, porque é uma frase que eu cito em outros lugares, ou em diferentes lugares, porque a nossa formação ela é contínua. Aquilo que o Riobaldo, lá do Grande Sertão e Veredas, ele fala, quer dizer, miro e vejo. Quer dizer, o tempo todo nós estamos num processo de formação. Há alguns anos atrás, e talvez, sei lá, 20, 50 anos atrás, ter o ensino médio garantia a nossa formação. Ou seja, você aposentava muito bem, muito tranquilo na empresa que você estava. Por exemplo, alguns anos atrás, doutorado na universidade era fim de carreira. Hoje, doutorado é início de carreira. A quantidade de possibilidades que a gente tem hoje de formação, e boas e ruins, mas eu acho que na maioria delas são boas, mas ao mesmo tempo, por que eu falo isso? Porque o nosso processo de formação, seja olhando pelo lado da enxada, seja pelo lado da caneta, nós temos que olhar de uma maneira muito horizontal.
não é muito fácil. Eu estou lembrando aqui na minha memória de uma imagem durante o pacto do ensino médio. Uma imagem que um cara, eu não sei se ele está aqui não, se ele tiver ele vai ter que ficar caladinho, que é o Justino. Ele colocou essa imagem, tá aqui? Tá. Tomara que ele manifeste. Ele colocou uma imagem do ensino médio. Era uma bifurcação. Você pegava uma estrada asfaltada e uma estrada toda esburacada. Eu não esqueço dessa imagem, porque ele fez algumas reflexões naquele processo que a gente estava. Olha, ele colocou um coração vermelho aqui, esse cara. Muito interessante, porque nós temos algumas saídas. Mas quais são essas saídas? Lógico, toda escolha nossa, elas são opções que têm o lado bom e ruim. No meu caso, enquanto um processo formativo, tanto inicial quanto continuado, eu não arrependo em momento algum das escolhas que eu fiz nesse processo. Lógico que em algum momento a gente fica com uma certa ansiedade, fica com certo medo, porque envolve, por exemplo, nesses cursos todos que nós tivemos, mesmo enquanto em sala de aula com os nossos estudantes, seja ensino fundamental, médio, nós atualmente na escola técnica de saúde, eu fico com uma certa ansiedade, porque o conteúdo é importante? Sim. Nós não podemos negligenciar o conteúdo aos nossos estudantes. Em momento algum, o processo formativo faz parte. Mas para quem e para além do processo formativo, a gente tem que pensar quem são esses sujeitos que estão ali? Quem são essas pessoas? Por que será que ela não foi hoje? Será que ela está dando conta de entender o que eu estou falando aqui? Será que a capacidade de percepção e de representação dela deste conteúdo está sendo isso mesmo? Eu vejo que, ou eu penso que, ao longo desses anos do meu processo de formação dentro e fora de sala de aula, essa questão do com e o para, eu penso que eu dei conta do recado. Lógico que preciso ainda muita coisa, preciso estudar muito ainda, não mais tanto a questão da geografia, essa área que hoje eu trabalho, que é a questão do meio ambiente, essa coisa do monitoramento de mosquito, sim, preciso continuar estudando. Mas eu vejo e penso que outras coisas precisam entrar nessa seara. E aí, aquele tempo que nós vivenciamos lá atrás, não volta mais, óbvio. Eu tenho dificuldade de ver essa possibilidade, até por uma questão de uma conjuntura nacional, um contexto hoje que nós vivemos aí do ponto de vista político, e também da questão da pandemia, eu penso que nós teremos muita dificuldade, se não vou dizer impossível, mas várias restrições de voltar àqueles cursos, naquelas modalidades que a gente tinha, não só presencial, mas também a forma como nós, vamos dizer assim, executamos, aplicamos, por exemplo, aqui lembro, desde o Renafor, depois o Confor, aqui em Uberlândia, Ituiutaba, Prata, Monte Carmelo, Nova Ponte, Araguari. Então, inclusive pessoas vindo de outros municípios que a gente sequer imaginava, inclusive pessoas do estado de São Paulo participaram desses cursos. Então, a dimensão que esses cursos, ou aqueles cursos, nos proporcionaram, que inclusive, eu penso que nós deveríamos hoje, se fosse hoje, muitas coisas eu iria apresentar como proposta para a gente fazer. Minimamente traçar um perfil melhor dos estudantes. Nós fazíamos, no final de cada módulo, nós tínhamos lá uma pequena autoavaliação. Eu acredito que poucas vezes nós refletimos em cima daquelas autoavaliações que tinha aquelas 3 carinhas. Que bom, que tal, que pena. Aquilo lá tem uma representação acadêmica muito forte. Que a gente ouvia os estudantes. O que é que eles pensavam? O que é que eles gostaram? O que é que eles não gostaram? O que é que eles sugeriram? Eu acredito que hoje a gente podia ter, quem sabe, no futuro aí, imagina fazer um levantamento daquelas pessoas, o que é que eles estão fazendo hoje? Estão em sala de aula?
Qual foi o processo de formação deles depois daqueles momentos? Continuaram estudando? Fizeram outros cursos? Que curso que fizeram? Foram na área deles e delas? Como é que é isso? Então, Então, eu João, vejo por esse lado essa questão. se a gente for ver hoje, inclusive, quem está nos assistindo agora, mais de 25 pessoas, 30 pessoas, a maioria dessas pessoas já passaram pelos nossos cursos de alguma forma. E quando eu fiquei pensando no tema amorosidade na profissão docente, um lugar de identidade, se você for pensar na Cristina, na Andréia, na Tânia, as meninas de Monte Carmelo, de Patos de Minas, de tantas cidades, no Justino, na Michele, lá em Goiatuba, no Juliana, em Tumbiara. O Euclides. Então, assim, nós temos pessoas esparramadas, né, por vários lugares. E essa história do caráter, da amorosidade, ela foi muito construída na rede. E as pessoas, de certa forma, são também formadores de opinião. Então, eu acho que essa história toda que você está lembrando está fazendo um bem danado para nós, né? Para nós todos que estamos aqui hoje. Que a importância da nossa história e o que nós podemos continuar fazendo, né? Com certeza. Continuar fazendo outras pessoas a fazerem o bem, outras pessoas a gostar da profissão docente. Porque quando eu pensei no tema sobre isso, Gabriela, multiplicar, acho que essa é a palavra, a amorosidade é muito diferente daquele termo muito... eu amo a profissão e por isso eu não preciso ganhar nada. Não, é por amar a profissão e ser um bom profissional que eu tenho que ser valorizado. Com certeza. Sim, então, sim. Nós passamos isso para essas pessoas, para quem trabalhou conosco na rede, no PADCT, no Veredas, né? No Veredas, no Pradinho, no Formação, em tantos cursos, em tantas andanças, nossa, né? E quando você falou de que mesmo sem a gente te conhecer, nós te confiamos há 18 anos atrás coordenações de cursos, de turmas, e você conquistou seu lugar, João, porque quando Monte Carmelo vinha a Uberlândia, eles faziam avaliação do seu trabalho, da sua frequência naquela cidade. Então, assim, foi um trabalho de confiança. Então, assim, aquilo que você falou, autonomia, eu não sei se você lembra dessa discussão da autoridade, do autoritarismo, e que a autonomia a gente não dá, a pessoa conquista. E à medida que ela conquista, você vai alargando esses espaços, né? Então, quando você fala aí... Está cheio de gente do programa, viu, João? Está cheio de professores de todos os lugares aí. Então, é muito interessante porque uma preocupação que eu sempre tive é essa questão de você assumir um lugar. Esse lugar, aí eu vou lembrar alguns estudos, algumas preocupações acadêmicas de que lugar que você fala. Você fala do seu lugar ou do lugar do outro. E aí, esses últimos meses aí nesse isolamento, eu tenho lido alguns livros da Djamila. Ela tem me colocado algumas preocupações no sentido da questão das palavras, porque eu assumir essas coordenações, a gente tem várias possibilidades. Uma delas, assumir e, como disse, e sumir. O que eu estou querendo dizer com isso? É você e pronto, acabou. E não dá ouvido para o que está acontecendo no entorno.
E isso nunca foi e nunca será mesmo uma prática minha, principalmente pedagógica, que é uma prática política de escolha de estilos e modo de vida, no sentido de quê? De valorizar o outro. Valorizar o outro não é simplesmente falar assim, não, que bacana que você está falando isso, não, é ouvir o que o outro está dizendo, porque por pior que seja o que o outro esteja dizendo, ou a outra, sempre ela está dizendo alguma coisa. Então, essa foi uma preocupação minha, de assumir esses lugares, que de certa forma é uma responsabilidade, principalmente lá atrás, coordenando os cursos, em que a gente tinha que ter uma preocupação com lista de presença, com entrega de material, essa coisa da certificação, dar conta, por exemplo, de agendar carro e controlar essa confusão toda que a gente tinha que ter como preocupação. E aí olha como é interessante. Nós temos o famoso tripé dentro da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Mas eu coloco um outro pé muito forte que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que é a questão da gestão. Sim. Qualquer coisa que você vá fazer envolve a questão da gestão. É você aprender a coordenar, aprender a organizar, apesar que eu ainda sou um pouco desorganizado, mas a minha bagunça é organizada, que é a questão de ter os papéis nos seus devidos lugares, por exemplo, na época lá, as listas de presença, ter a assinatura das pessoas, você controlar, por exemplo, lembro lá dos cursos em diferentes lugares, seja aqui em Uberlândia, Tuiutaba, Monte Carmelo, para por aí afora, de manhã e de tarde, ter os bolsistas, que nós tivemos inúmeros bolsistas fazendo parte dos projetos, eles estando presentes, nos ajudando, e isso tudo eu considero importante na minha, e obviamente de muitas outras pessoas enquanto processo formativo, porque muitas vezes o ensino é muito simples, entre aspas, mas não é muito simples, mas a gente precisa hoje aprender a fazer gestão, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ocupar um lugar, coordenando isso, coordenando aquilo, porque às vezes a pessoa fala assim, mas esse pró-reitor não está fazendo esse negócio direito. Aí eu tenho dito, como muitos outros dizem também, né? Fique no lugar dele, se coloca no lugar do outro. Porque é muito fácil dizer, faça assim. Se você sabe fazer melhor, que bacana. Mas se não sabe, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado em dizer que não está muito bom. Agora, lógico, a partir do momento que você acompanha, esteja perto, esteja vivenciando o processo formativo, aí eu acredito que você dá conta de dizer. Hoje eu dou conta de dizer sobre algumas questões dentro da universidade, por exemplo, na área da formação de professores, eu dou conta. Falo com uma certa propriedade, porque eu fui cercado por algumas pessoas que estiveram conosco sendo formadores de algumas pessoas que eu não tive a mínima preocupação, porque elas deram conta muito tranquilo. Eu, por exemplo, nesse processo todo na minha formação, pode contar nos dedos, literalmente, de uma ou outra pessoa, uma outra situação que eu tive preocupação naquele processo de formação. Tanto é que tudo isso me ajudou muito na minha formação, que eu aprendi muito mais fazendo o quê? Olhando o que o outro e a outra estavam fazendo. Eu não estava dentro de sala fiscalizando, vigiando o que eles estavam fazendo. Muito pelo contrário, e falava mesmo, eu estava ali, era aprendendo. Por exemplo, uma prática que eles estavam fazendo, uma roda de conversa, por exemplo, passando um filme, passando uma sugestão de atividade, tudo isso foi uma oportunidade que eu multipliquei, e apareceu quando você comentou aqui, essa questão de sermos multiplicadores. Principalmente de coisas boas, lógico, multiplicar coisas ruins, deixa isso para lá, porque eu acho que uma ou outra coisa ruim, às vezes, torna um barulho enorme. E eu acho que a gente tem que fazer o quê? As nossas boas ações, as nossas boas atitudes, serem realmente, vamos dizer assim, reverberar, dar repercussão para e com outras pessoas. E aí, obviamente, eu não tenho... João, que pode falar. todas as avaliações dos seus cursos aparecia muito?
a história do ser humano. Porque, além do conteúdo que nós tínhamos a preocupação que o professor aprendesse, nós tínhamos uma que era singular, que era que ser humano queríamos formar. E Com essa certeza. foi a grande diferença do João Criatura. Eu acho que eu fico muito contente, de certa forma até emocionado, porque às vezes no processo a gente não consegue ver isso, mas eu vi isso em vários momentos. Fruto das manifestações das pessoas verbalmente, por escrito, no papel, nos quadros em que eu andava fotografando as ações das pessoas do ponto de vista das escritas, dos desenhos e vai por aí afora. Mas assim, com o passar do tempo, é que a gente começa a ver o quanto aquilo que nós fizemos foi importante. Talvez, lógico, nossa, é igual as pessoas falam assim, nossa, no terceiro ano do ensino médio ele conseguiu aprovar direto num determinado curso X. Mas acontece que tudo isso tem uma história, desde o processo de alfabetização em casa, nos primeiros anos escolares nas escolas, as diferentes etapas, tudo isso foi importante. Quer dizer, naquele momento, essa pessoa colheu um resultado de passar no vestibular, no Enem, no SISU, essa coisa toda. No nosso caso, nós colhemos resultado do quê? Das manifestações das pessoas, nas apresentações dos trabalhos, nas poesias que eles falavam ou escreviam, nos nossos seminários aqui em Uberlândia ou nos outros lugares, por exemplo. Imagina, em algum momento, que nós pegamos os lanches, um monte de material aqui, colocamos nas vans aqui em Uberlândia e fomos para Ituiutaba, fomos para Monte Carmelo, fazer os nossos seminários nesses lugares. Talvez em alguns momentos, e a gente até assim, esse povo é louco, fazer um negócio desse, ficar o dia todo e até a noite, por exemplo, nós aconteceu em Ituiutaba e Monte Carmelo, a gente ia de manhã ou de tarde ficar até pousar lá para voltar no outro dia. Isso é coisa de quem, como diz, a impressão quer dizer, quem não tem o que fazer ou tem muito o que fazer. Eu acho que nós tínhamos muito o que fazer coisas para as pessoas perceber o quanto elas eram importantes, porque tudo isso dá um trabalho enorme, no sentido daquele velho ditado, e você sabe muito melhor que eu, vou citar um exemplo, a questão de festas. Quer dizer, a festa, para ficar boa ou ruim, tem todos os bastidores. Então, qualquer atividade que a gente queira fazer, aí uma coisa que eu aprendi ao longo de alguns anos, mesmo não gostando lá atrás, eram as nossas reuniões pedagógicas. Reunir com coordenador, que coisa chata, porque coordenador só quer pôr defeito. Não, para mim foi um aprendizado muito grande, porque eu vi o quanto eu tinha suporte pedagógico, administrativo nas pessoas, nos ajudando ou me ajudando naquilo que era para ser feito. Então, eu considero isso uma etapa muito importante, na minha e provavelmente de muitas pessoas na formação, para exatamente nos ajudar nos resultados que a gente colhe depois. O que talvez a gente precisa, e muito mais eu preciso aprender, é fazer mais registro dessas coisas. A gente precisa fazer um exercício, é onde eu cobro muito dos estudantes, cobro no sentido assim de valorização, essa coisa da leitura e da escrita. Nós precisamos registrar as nossas ações e depois debruçar em cima disso, ressignificar, reelaborar, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. E às vezes, quando o tempo passa, aí você já tem um pouco de dificuldade, preguiça, no bom sentido, de voltar lá atrás e de pegar aquelas anotações. E aí, eu quero lembrar uma coisa que, para passar para você a sua fala, eu me lembro dos relatórios que eu fazia lá de Monte Carmelo, que eu procurava ser uma coisa assim, bem... vamos dizer assim, o mais fiel possível dos acontecimentos, porque era uma memória muito positiva do que estava acontecendo. Então, isso nos ajuda, e a Cristina, eu acho que é a Cristina mesmo que colocou mesmo, registrar e publicar.
para exatamente o quê? Permitir o que estava acontecendo. Aí eu comparo a galinha e a pata. Quer dizer, a galinha bota menos ovo que a pata, mas ela faz um barulho enorme. E no meio acadêmico, felizmente, eu prefiro falar felizmente, nós precisamos publicar o que a gente faz. Porque se a gente não fizer isso, não só a gente não valoriza o que a gente faz, ou o que fez, e o outro também não vê o que a gente fez. Até como forma de espelhar naquilo que ela pode ter a oportunidade de usufruir do nosso trabalho. Então eu acho que, eu penso que seja dessa forma. Passa a bola para você. Então, João, eu fico pensando, por exemplo, nessas possibilidades de registrar e publicar as coisas importantes que os professores, de maneira geral, fazem na sala de aula, nos cursos de formação. E uma experiência que nós tivemos também muito rica, tanto na rede, como no programa, como na pós-graduação, e que eu tenho experimentado muito, e assim, meio saudosismo, com essa história de que eu sempre acreditei em grupo e sempre trabalhei com as pessoas das quais eu enxergava nelas grandes potenciais. Em relação à publicação, nesses últimos anos, muito próximo de aposentar, eu tive um orientando, o Juliano, que ele tinha uma facilidade muito grande para organizar publicações. E nós conseguimos fazer diversas publicações, tanto de EJA como da história da alfabetização, juntando teses, dissertações, artigos, de alunos, ex-alunos. Então, assim, o que nós precisamos, na verdade, para publicizar isso, é ter um grupo que possa nos apoiar. Então, assim, o Juliano, enquanto ele ficou comigo como orientando, ele me ensinou muito. E a gente tem aí, eu tenho, né, outras perspectivas de mais orientandas de pós-doc, cuja função, já conversei muito com elas sobre essa experiência que nós tivemos com o Juliano, para ver se a gente recupera um pouco de histórias narradas, como essas que nós estamos fazendo nas lives, para trabalhar essas questões. Então, assim, acho que vai ser um outro momento. É diferente, mas importante. Sabe uma coisa que muita gente me perguntou quando viu o seu nome na live, né? Sobre se o João trabalha na Estes, uma escola técnica, que não trabalha com formação de professores, tá? Da educação básica, você veio para a faculdade de educação, foi recebido na faculdade de educação e agora é o meu que está dando eco, né? O que está falando com o meu está dando eco. E quem está falando é uma dona lá de Iporá, Zilda Araújo. Gente do céu, ó, Iporá presente. Passei por lá de 89 a 95 em Iporá, 94, melhor dizendo. Olha então, que interessante. Vou tentar melhorar aqui, Zilda. Vou baixar mais. Então, nós já baixamos do celular, do computador. Eu estou tentando melhorar. Então, João, a história, ela é um pouco essa, né? E uma das questões que as pessoas me perguntaram foi: o João, esse professor da Estes, que trabalhou tantos anos na área da educação, é possível, né, falar um pouco dessa amorosidade na profissão docente, na Estes, com suas pesquisas, com seus mosquitos, e nesse período tão importante de uma pandemia, onde você trabalhou muito tempo com
com outras doenças muito sérias e que muitas pessoas esqueceram dela, né? Como é que a gente poderia também estar trazendo essas questões para as nossas formações? O que acontece, Sônia? Primeiro, eu vejo que, assim, eu já tinha comentado lá atrás, eu fui muito bem acolhido na Estes, no primeiro, como disse, a minha entrada. Eu não tenho nada que questionar, assim, vamos dizer assim, esse processo de liberdade de construção enquanto ensino, pesquisa, extensão. Gestão, eu fui coordenador de 2 cursos, então eu acho que já foi o suficiente. E aí, ao mesmo tempo, lá, o meu acolhimento dentro da FACED. Isso eu não tenho vergonha em momento algum em dizer a satisfação das pessoas lá de dentro. Não vou dizer todas, porque nem todos se envolveram naqueles projetos que nós tivemos, vamos dizer, do processo de rede de formação. Mas, assim, isso é uma coisa que a gente não pode, em momento algum, deixar de mencionar. Esses trabalhos que eu tenho desenvolvido enquanto estudo e pesquisa no monitoramento de mosquito, é uma coisa que eu venho falando quando eu tenho oportunidades, e mesmo em diferentes ambientes. A pandemia ofuscou um pouco isso, para você ter uma ideia. Primeiro, todos os meus projetos são aprovados por editais, seja pela Prograde, pela Proex ou pela ProPP. São esses os editais que eu aprovo. Sempre eu tenho ou um ou outro projeto estudantes desde o ensino médio. Então eu tenho uma preocupação de voltar num processo de formação desses estudantes para eles começar a estabelecer esse vínculo com a academia. Por outro lado, uma coisa que tem me chamado muita atenção é que com esse isolamento, esse afastamento, por exemplo, as minhas atividades elas foram paradas. Lá no final de março eu encerrei. Hoje eu tenho um buraco nas minhas pesquisas ligado a essa questão do monitoramento de vetores. Apesar da gente ter um cenário que a gente já diz com uma certa propriedade, que a dengue, chikungunya, zika, e saiu uma pesquisa agora, recente, do pessoal da Fiocruz da Bahia, a zika vírus está com um outro desdobramento, Então eu vejo que a pandemia do coronavírus, o Covid-19, ela ofuscou, ela ocultou essas doenças que nós chamamos de negligenciadas ou reemergentes. E outras doenças também, por exemplo, tuberculose, hanseníase, por exemplo, o índice de vacinação de febre amarela, sarampo, da própria gripe, o H1N1, o índice de vacinação está baixo. O que nós queremos dizer com isso? É preciso investir em políticas públicas de uma maneira mais coletiva, de uma maneira que eu chamo de educação popular em saúde, que é preconizado pelo próprio Ministério da Saúde, ligado à questão ao SUS. E aí é muito interessante que, dentro desse contexto, dentro dessa parafernália que nós estamos vivendo da pandemia, o SUS, que tem uma política pública muito bacana, quer dizer, o SUS, enquanto política pública, está dando conta de atender tudo isso, mesmo não sendo mencionado dessas outras doenças. Por exemplo, olha uma coisa que os pesquisadores estão muito preocupados, com a questão doenças ligadas ao coração. Aumentou drasticamente o número de pessoas com infarto, AVC. Por vários motivos. Primeiro, as pessoas acham que não precisam ir ao médico num primeiro sintoma. E isso nos hospitais, fruto de todo esse estrangulamento que nós vivemos, muitas vezes o atendimento não dá tempo de uma forma imediata para isso. Por isso, uma preocupação com os estudiosos da área da saúde coletiva, os infectologistas, pneumologistas e pessoal, para a gente ficar em casa. Mas o fato de ficar em casa, qualquer sintoma que você sentir, não fica em casa. Por exemplo, esses dias eu vi um virologista fazendo uma discussão, assisti dele uma discussão muito interessante. Tem médico confundindo os sintomas da dengue com o Covid. Aí, olha a importância da formação dessa pessoa. Por quê?
ela precisa ter uma boa formação, inclusive mostrou-se dados esses dias, e até parece que hoje também, não existe profissionais especializados para atender nessa área, por exemplo, do Covid-19. E você não forma essas pessoas de um dia para o outro. Aquilo que vai ser, eu te dou um treinamento de 2 dias, você já vai para esse front e consegue resolver. Então, dentro do que eu tenho trabalhado dessa questão da saúde coletiva ligado à questão de monitoramento, estudos e pesquisa de monitoramento de vetores, nós estamos muito preocupados, porque essas doenças ditas negligenciadas, doenças reemergentes, elas continuam acontecendo. E nós não temos, vamos dizer assim, uma política pública mais efetiva para fazer essas discussões. Lógico que nessa época do ano, que agora nós vamos literalmente iniciar o inverno, parte dessas doenças, elas são mais, vamos dizer assim, ficam mais quietas. Diminui-se o número de casos. No caso de dengue, chikungunya vai por aí afora. Mas a da H1N1 não. A questão das doenças respiratórias não diminui. Apesar de que os médicos têm dito também que fruto das pessoas ficarem em casa, os hospitais não têm um número muito grande dessas pessoas com essas doenças respiratórias. Mas será que o fato delas ficarem em casa, esses casos não podem ficar mais graves? Então, são preocupações que eu estou tendo, que aí entra uma outra vertente do ponto de vista do quê? De fazer um trabalho de formação. Aí a questão da atenção primária à saúde muito importante, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, onde aquilo que a educação popular em saúde fala, a questão de você fazer um trabalho ligado a uma educação mais próxima das pessoas, ter um trabalho onde você faça uma busca ativa. Agora, olhe numa época como essa, como fazer uma busca ativa? Você pode levar o vírus ou trazer o vírus. Olha a dimensão que é falar de saúde coletiva, de saúde pública hoje. E aí, obviamente, o que acontece? O processo de formação ele tem que ser continuado, ele tem que ser permanente, porque não dá mais para fazer aquilo que alguns anos atrás, para fazer, vou dar um curso de reciclagem. Isso dói meus ouvidos quando eu escuto isso, porque hoje nós temos que trabalhar num processo formativo onde a formação ela é inicial, ela é contínua, ela é permanente. E aí as escolas, e aí eu vou falar a escola de uma maneira mais ampla, ligada à área da saúde, da tecnologia, da educação mais específica, elas precisam pensar nisso. E aí, no caso da Escola Técnica de Saúde, a gente tem tentado, mas com esse isolamento, nós ficamos um pouco à mercê do processo, porque muitas atividades nossas, elas eram literalmente em contato com a população. E isso ficou, ou está, vamos dizer assim, aquietada, está acomodada, e isso tem me incomodado muito, porque aquele velho ditado, eu tenho comparado esse momento, como lá atrás nós tínhamos um carro a álcool. Imagina você aquecer os motores de muitas turbinas, muitos motores, para você reativar muitas atividades. Eu acho que assim vai ser um outro desafio nosso para a gente reanimar algumas pessoas, porque elas se sentem muito desanimadas nesse momento. Porque eu faço, eu não estou vendo nenhuma perspectiva do ponto de vista diminuir o número de casos, ninguém parece fala uma coisa mais animada. Então, esse novo tempo normal, que vamos dizer, esse novo normal que nós vamos viver, vai ser um novo desafio para nós, para quem está num processo de formação aí, em diferentes áreas do conhecimento. Sim, João. Diga. Para nós foi uma alegria imensa ter você na segunda-feira, toda segunda às 18 horas, você tem acompanhado, cada segunda nós estamos com um professor diferente, um tema diferente, histórias diferentes. E ouvir e reviver sua história foi muito importante. Eu tenho certeza que não só para mim, mas para um monte de gente que está no Face, que entrou no Insta. Você é um professor muito importante para as pessoas que já passaram pelas suas mãos, tá? Eu agradeço muito. Nós temos aí muitas pessoas que acreditam em você.
E nós vamos continuar conversando, quem sabe, uma outra segunda-feira. Agora, Sim, tem sim. algumas pessoas que entraram aqui hoje pela primeira vez. Foi a Marília, a professora Edilson, a Sara, lá da ProEx, a Cristiane Coppe, Ó, tá? Cristiana, que bacana. Então, assim, pessoas que nos inspiraram também, né? Porque a Cristiane Sim, é tão competente na área dela, professora de matemática, nos ensinou mágica. tanto, né? Como todos aqui, a Daniela na sociologia, o Justino na história. E aí, assim, cada um com o seu conhecimento, com a sua identidade, formando a nossa. Eu acho que é por isso que nós acreditamos tanto que podemos fazer diferente, ser diferente. Pode despedir, João. Bom, mais uma vez eu agradeço você a esse convite, agradeço muito a todas as pessoas que estiveram presentes aqui nos ouvindo. Uns fizeram perguntas, outros parabenizaram, colocaram um sinal positivo, vai por aí. Parabenizo e agradeço todos e todas que estiveram presentes. Quem quiser depois a gente conversar aí por outros meios, redes sociais, a primeira live que eu fiz foi com a Eliane Moreira, lá da Rádio Universitária, ela que me forçou eu fazer esse negócio, criar, porque ela fez uma conversa comigo, foi muito bacana no início, aquela confusão, muito parecido com hoje, porque isso é novidade para mim, eu não estava lidando com isso, não. E aí, então, assim, hoje é a segunda nessa perspectiva. Fico muito contente quando eu vejo aqui, ó, a minha sobrinha, a Mariana, provavelmente minha mãe está assistindo também, porque a gente acaba colocando outras pessoas em movimento, porque são pessoas importantes, por exemplo, a minha família, que realmente, de uma forma muito direta, me permitiu a estar aqui. E aí eu falo família de uma forma geral, tanto do lado da minha pessoa quanto do lado da Marília, principalmente meus sogros, a sua Ari e a dona Geraldina, assim, que foram meus pais que me motivaram também a continuar nisso, porque eles me serviram de exemplo, eu me inspirei e aspirei o último néctar deles. Então, assim, eu fico muito contente. Lógico que a gente, se deixar, a gente fala os quatro cantos do mundo, a noite toda, mas eu acho que a gente precisa continuar essa conversa em outros espaços, outros lugares, com outras pessoas, oxigenar, eu brinco, oxigenar o cérebro, porque eu vejo que tem muitas pessoas importantes para participar com essa atividade que você se organizou, tem acompanhado quase todas, uma ou outra não, porque às vezes eu tenho outra atividade, mas assim, eu tenho acompanhado todas, e quase todas, e fico muito contente porque as falas delas me motivam e me formam no processo formativo. Muito obrigado, até a próxima, e aí aquelas pessoas que entraram aqui, para ficar em casa, para curtir sua casa, sua família, estudar, trabalhar, brincar, dormir e fazer outras coisas também. Obrigado, Sônia. Um abraço para essa turma que está aí do seu lado, o Claito, quem está te ajudando aí, a Maíra, todo mundo aí. Maíra, Cacá, Mainá, Nossa, Daniela está sempre por aqui me ajudando, Nicolas. Hoje o meu está aqui. Tá vendo? Muito obrigada. Seus assessores, você tem uma equipe de assessores muito boa, viu? Uma equipe, viu? Eu tenho uma equipe grande. Isso, eu tenho usado a expressão fazer diferente para fazer diferença. Sim, sim. E eu tô acreditando muito nisso. Um beijo, tá? Até segunda-feira. Obrigadão, Sônia. Um abração para você, criatura. Até mais. Tchau. Vamos desligar tudo.